Fala galera, vamos começar mais uma aula aqui no Veterano Ensina e de verdade eu espero que eu não precise lhe convencer que uma aula que fala de uma doença que mata metade dos pacientes em até 30 dias é uma aula importante que você precisa assistir até o fim, que você precisa prestar atenção. Vamos falar sobre o famoso AVC, mais conhecido no meio médico como acidente vascular encefálico. E para a gente falar um pouquinho sobre essa doença, que é uma doença que você provavelmente já ouviu falar, eu quero usar uma abordagem que vai lhe ajudar a ver essa doença de uma forma diferente, que principalmente não vai lhe deixar permitir que o seu paciente tenha mais sequelas do que o que ele já teria. Porque o que a gente vê na maioria das condutas de AVE são medidas erradas que levam os pacientes a terem muito mais sequelas do que o que eles poderiam de fato ter. E é por isso que nessa aula a gente vai fazer o seguinte sumário. A gente vai começar identificando rapidamente a suspeita de AVE. A gente não pode atrasar o diagnóstico de um AVE, porque da hora do primeiro sintoma do paciente até fazer uma intervenção nele, só podem se passar 4 horas e meia. Se você passar mais do que isso, você perdeu a janela de tempo que você poderia fazer uma intervenção no seu paciente. A segunda coisa que você precisa é conhecer os diagnósticos diferenciais, porque muitos dos pacientes você vai suspeitar que ele pode estar tendo um AVE, mas não obrigatoriamente ele vai estar tendo. Então, botar na sua mente que existem alguns outros diagnósticos que são muito prevalentes e podem ser a causa dos sintomas daquele paciente é muito interessante. Outro ponto importante é a gente diferenciar o que é AVE isquêmico de AVE hemorrágico. Se você ainda não sabe o que é isquêmico e o que é hemorrágico, a gente vai falar durante essa aula. E o ponto final é a gente debater um pouquinho, super de leve, a conduta sobre cada um. Eu não vou extremamente a fundo, afinal eu não estou dando aula aqui para neurologistas. Mas a gente vai debater de forma inicial o que é que você precisa saber, o que é que você precisa entender. E para começar, eu quero que vocês foquem 100% nessa imagem, só escutem minha voz, porque vocês precisam se imaginar na seguinte situação. Imagine que você está participando de um estágio, acompanhando o seu preceptor, e está um plantão super tranquilo. É 4 horas da tarde, a sala de espera está extremamente vazia e não tem nenhum paciente grave na sala amarela. Tá tão calmo que com aquela fomezinha de final de tarde vocês decidem pedir um açaizinho. Um açaí com a granola, uma banana, um leite condensado, para dar aquela lanchada no final da tarde. E aí o açaí chega, vocês vão pro repouso. E na hora que você vai colocar a primeira colher na boca, a enfermeira chega e bate na porta. Doutor, tem um paciente ali fora que está se sentindo fraco. Será que você pode dar uma olhada nele? E aí é óbvio que o preceptor vai mandar você ir lá dar uma olhada, porque ele não quer deixar de comer o açaí dele. Eles vai lá dar uma olhada, se for grave você me chama. Combinado, e assim como você é bem obediente, você vai fazer. Você vai lá e começa a conversar com o seu Ancelino, de 71 anos. Seu Ancelino é um senhor que estava conversando com a família tranquilamente, quando ele percebeu que o lado direito do corpo dele estava formigando, ficando meio mole. E como ele tem pressão alta, ele estava com muito medo de estar infartando e por isso ele tinha corrido para a emergência. Na triagem, a enfermeira já lhe avisa que a pressão do seu Ancelino deu 200 por 100, 20 por 10. Uma pressão altíssima, vocês, caramba, será que esse cara está infartando? E aqui a gente vai começar a aprender a aplicar um dos principais protocolos que existe para você, de cara, levantar a suspeita de que ele pode estar tendo um AVE. A gente está na aula de AVE. Seu Ancelino tem sintomas que podem lhe fazer pensar em um monte de doenças. Mas se a gente está falando de AVE, eu quero que qualquer pessoa que chegue com qualquer queixa que faça você pensar em um AVE, se aplique esse protocolo. Porque para não incomodar o açaí do seu preceptor, antes, aplique pelo menos o protocolo SAMU, que é o seguinte: a primeira coisa que você vai avaliar num paciente como esse é sobre o sorriso dele, principalmente o fato de se ele tem um desvio da rima labial, se ele tem um sorriso que é assimétrico, porque pacientes que estão sofrendo um AVE, eles podem, muitos deles, ter essa manifestação clínica. Perceba que se qualquer uma dessas coisas que eu vou falar para vocês estiverem alteradas, você precisa pensar que esse paciente pode estar diante de um AVE, seja ele isquêmico ou hemorrágico. Segunda letra, que é a letra A, é a letra do abraço, que seria o quê? Na hora de levantar os braços para abraçar alguém, ele tem uma perda de força, uma hemiparesia do lado esquerdo ou direito, depende do território que tiver acometido. Então a gente vê muito constantemente desvio de rima labial, perda de força unilateral, e essa perda de força faz uma assimetria na hora de levantar os braços. E outra coisa que é muito comum e faz você pensar em um AVE
é se você pedisse para o paciente cantar uma música, ele conseguiria cantar essa música com clareza? Aqui eu estou falando da capacidade dele de articular as palavras. Quando um paciente tem um acidente vascular encefálico, é muito comum que os territórios acometidos deem nele uma disartria, uma dislalia nesse paciente, que seja uma dificuldade de falar, de expressar frases completas, e a fala dele fica toda embolada, como a gente fica falando no dicionário popular. Em qualquer uma dessas três alterações, você precisa abordar, tratar e pensar aquele paciente com extrema urgência. Qualquer paciente que tenha qualquer dessas alterações, você precisa tratar ele com urgência, porque você só tem 4 horas e meia, desde o primeiro sintoma dele, até você tomar uma medida nele. E deixa eu te contar, os exames podem demorar bastante para sair. Visto isso, a gente precisa pensar que nem tudo pode ser AVE. Afinal, existem outras doenças que dão vários sintomas extremamente parecidos. E eu quero que vocês saibam que essas doenças existem para vocês não serem surpreendidos por ela. A primeira delas, e é tão comum, um pouquinho menos do que o AVE, é a hipoglicemia. O paciente chega para vocês questão de tontura, fadiga, fraqueza, dor de cabeça, confusão, fala arrastada, um rebaixamento do nível de consciência, até mesmo convulsão, até visão borrada pode dar. Tudo isso pode ser uma simples hipoglicemia. E mais uma vez, para não atrapalhar o açaí do seu preceptor, vale a pena checar aquela ponta de dedo se ele tiver um histórico de diabetes ainda mais. Mas em todo caso, fazer um HGT, uma glicemia de ponta de dedo ali capilar, vale super a pena nesses pacientes que chegam com essa alteração. Uma coisa que você também pode pensar que você está diante é de uma neuroinfecção. Um paciente com uma sífilis que está cometendo o sistema nervoso central pode ter sintomas como cefaleia, confusão mental, febre, até mesmo irritabilidade, dor no pescoço, dor de cabeça e chegar a ter quadros de convulsão, que muitas vezes as pessoas associam a ou quadro convulsivo isolado ou a manifestação de uma AVE hipertensiva. E, por fim, a gente pode ter uma encefalopatia hipertensiva. Por fim, não, vou até corrigir. Existem vários diagnósticos diferenciais que a gente pode ter aqui, porque os sintomas do AVE não são sintomas extremamente específicos. Mas 3 coisas que eu quero que você tenha na cabeça: a hipoglicemia, neuroinfecção e agora a encefalopatia hipertensiva. Ela geralmente vem acompanhada mais de náuseas, vômitos, pela hipertensão intracraniana, confusão mental, convulsão, letargias e alteração na acuidade visual. Só para você ter na sua cabeça outras coisas que não são AVE, mas a nossa aula é AVE e aplicou o protocolo SAMU, você vai pensar que aquele paciente tem grandes chances de ter um AVE, certo? Então, nesse momento, a gente já chegou na metade da nossa aula. Eu disse para vocês como suspeitar rapidamente de um AVE. Existem diagnósticos diferenciais para a gente fazer, mas aí tem uma grande chave. Será que meu paciente está diante de um AVE isquêmico ou hemorrágico? E qual a diferença dos dois? De forma conceitual, o AVE isquêmico aconteceria quando esse paciente tem um trombo que oclui um vaso que estava mandando sangue para o cérebro, e porque esse trombo ocluiu esse vaso, você tem uma diminuição da irrigação cerebral, e isso faz com que tecidos importantes não recebam suprimento sanguíneo e comecem a entrar em falência, comecem a entrar em morte de tecido cerebral. Isso seria a isquemia. Já a hemorragia é um extravasamento de sangue. Um vaso, por exemplo, que está fragilizado, numa pressão alta do sangue ou alguma outra alteração, estoura, o sangue vai para um local que ele não deveria ocupar e faz um hematoma. No momento que faz um hematoma, o sangue está fora de onde deveria estar e ainda está pressionando outras estruturas que ele nem estava relacionado ainda antes. Então, para pensar. Um vaso que é lá para o meio do cérebro, ele estourou, ele não está mais indo para o cérebro e aquele sangue que está extravasando está formando uma bolota de sangue que está empurrando e pressionando outras estruturas. Essa é a diferença de AVE isquêmico e hemorrágico. Mas será que olhando para um paciente, vendo a cara dele, conversando com ele, fazendo alguns testes rápidos, eu consigo saber se ele está tendo um AVE isquêmico ou hemorrágico? E eu preciso contar uma coisa para vocês. Não dá para saber que um paciente está tendo de certeza uma isquemia ou uma hemorragia no cérebro, se você estiver diante de um paciente com AVE. Ah, Gabriel, mas eu vi no livro tal que se eu estiver acometendo uma isquemia do território tal do cérebro, você vai ter um paciente que vai ter essa manifestação clínica. Ah, se a hemorragia for subaracnoide em tal setor, vai acontecer exatamente essa manifestação no paciente. Gente, apostar isso com o paciente na sua frente não vale a pena, porque a chance de errar é muito alta.
e a chance de deixar ele com sequelas é quase certa. É quase certeza que você vai deixar ele com sequelas se você decidir apostar, certo? Não façam isso. Não apostem em coisas baseadas em tem grande chance disso aqui ser isquemia. Ele é um paciente aí que tem doença arterial generalizada, né? Ele tem aí umas alterações já do colesterol, ele forma placa com maior tendência. Então ele deve estar tendo um deslocamento de uma placa, vou tratar como AVC ou AVE isquêmico. Não façam isso. Não façam isso, que a chance de errar é muito alta. Estou falando. Gabriel, botaram uma arma na minha cabeça. Eu preciso dizer se é AVE isquêmico ou hemorrágico. Você vai fazer o seguinte, você vai fechar o olho, esquecer o paciente que está na sua frente e só chutar isquêmico. Porque 80% dos AVEs são isquêmicos. Se tiver que chutar, você vai chutar pela proporção, não pelos sintomas clínicos do seu paciente. Chute que é isquêmico, se botarem uma arma na sua cabeça, que a chance de acertar é de 80% pelo menos. Mas aí vamos falar como é que a gente faz, então, para dividir os pacientes que têm AVE isquêmicos do hemorrágico, porque isso dá alteração na conduta. Não é a mesma coisa que eu faço para uma isquemia ou para uma hemorragia. E é muito simples. Na verdade, complexo, mas só tem uma coisa que você possa fazer, que é pedir uma tomografia computadorizada. Essa é a solução que você tem para esse paciente. Ao pedir uma tomografia computadorizada, eu quero que vocês conheçam mais ou menos o que é que existe numa isquemia e o que é que existe na hemorragia. Não porque eu quero tornar vocês neurologistas. Nem gosto muito de neurologia. Mas eu acho importante a gente saber isso, porque isso vai ajudar a gente a tomar uma decisão do que fazer com aquele paciente antes de dar 4 horas e meia. E isso é importante para não matar ele e não deixar ele com sequelas. No caso de um AVE isquêmico, você vai olhar para essa TC e você não vai ver nada. Essa TC tem muitas chances de nas primeiras 24 horas não ter nenhuma alteração. Depois de 24 horas, pode ser que você tenha o que a gente chama de hipodensidade, uma diminuição da densidade. Na linguagem popular, fica preto. Fica mais preto. Nesses 50 tons de cinza que há na tomografia, fica mais escuro depois de 24 horas. O que é isso? O tecido morreu com falta de sangue e morreu e ficou escuro, ficou da cor de água, porque não tem mais tecido cerebral. E água numa ressonância, espaços vazios numa ressonância, numa TC, desculpe, é sempre preto. Só que aí tem alguns detalhes que eu quero comentar com vocês sobre um AVE isquêmico que eu acho importante você saber. Foquem aqui na imagem. A gente tem um paciente que eu olhei para a imagem dele, eu tenho certeza que ele está com AVE, e essa imagem é de um AVE isquêmico, porque não tem nada alterado. Esse paciente você tem até 1 hora e 4 horas e meia para tomar uma decisão. Se você vai lá destruir aquele trombo. Se você vai jogar uma substância na corrente sanguínea dele, fazer uma trombólise, para que o sangue volte a fluir naquele vaso sanguíneo e volte a irrigar esse cérebro. Em geral, os pacientes com AVE isquêmico são candidatos à trombólise. Mas existe uma lista com uma série de contraindicações de pacientes que podem fazer a trombólise. Ah, você fez uma cirurgia de tal coisa há tantos dias. Se teve algum episódio de IAM há tantos dias. Essa lista vocês não decoram. Vocês sabem que existe. Quando estiver pensando em trombolizar esse paciente, vocês vão lá e consultam essa lista, tá certo? Mas eu quero que vocês saibam que essa lista existe. E aí tem um debate importante para a gente pensar aqui. A gente está diante desse paciente que tem ali um cérebro que aparentemente eu olho para a imagem e não tem nenhuma alteração, estou pensando em trombolizar. Mas vocês lembram do seu Ancelino? O seu Ancelino tem uma pressão de 200%, de 20 por 10. Eu vou deixar essa pressão alta para esse paciente? Saber que isso aqui é um AVE isquêmico faz você decidir sobre a conduta do que você vai fazer com a pressão alta desse paciente. Quero que você imagine o seguinte. Imagine que a isquemia está impedindo que essa região aqui do cérebro seja irrigada por sangue. A isquemia não está permitindo que o sangue venha para essa região. Se eu permissivamente deixo a pressão desse paciente alta, isso significa que os vasos que vêm para cá e os vasos que vêm para cá vão aumentar a sua turgência, vão aumentar a sua capacidade de troca de sangue, de mandar substâncias para o espaço extrasanguíneo. Ou seja, deixar a pressão permissivamente alta é vantajoso para fazer a difusão celular para as áreas que não estão sendo irrigadas, certo? Vocês precisam saber isso porque você não vai correr o risco de baixar uma pressão que está sendo protetora para o cérebro do seu paciente. Gabriel, mas até quanto eu devo deixar? Vamos lá. Se o paciente for fazer trombólise, se você for trombolizar ele, eu tenho que deixar a sistólica no máximo até 185 e a diastólica no máximo até 110. Mas se esse for um paciente que tem contraindicação de fazer trombólise,
eu vou deixar ela até 220 a sistólica e a diastólica até 120. Por que essa diferença? Porque quando você faz a trombólise, aquele paciente ele tem chance de ter uma hemorragia. Trombólise é um procedimento arriscado, que vocês, quando forem conhecer um pouco mais sobre ele, vocês vão ver que tem uma série de coisas a serem cumpridas no protocolo de trombólise. E aí, a gente segura um pouquinho mais a mão na pressão quando um paciente vai trombolizar, para que eu diminua o risco dele de fazer uma hemorragia na hora que eu estou trombolizando ele. Mas saiba que tanto quanto trombólise quanto sem trombólise, se for uma VE isquêmica, eu vou ser permissivo com a pressão alta dele, porque é isso que está protegendo o cérebro dele, certo? E agora vamos voltar para a mais fácil de todas. Se no AVE isquêmico tem todo aquele raciocínio, no AVE hemorrágico, o que a gente vai ver é muito fácil de ser identificado. Você vai olhar para a foto e ver uma bola branca. E nesta bola branca vai estar escrito assim, ó, ligue para o neurologista. Chame a neurocirurgia. Tá aqui, ó, escrito. Se vocês olharem, dá para ler aqui, ó. Chame a neurocirurgia. Porque não tem muito o que fazer. Você, como médico ali do pronto-socorro, tem pouco o que fazer com o paciente que está tendo uma hemorragia. E como é que essa hemorragia acontece? Exatamente como eu contei para vocês antes. Eu tenho um paciente que tem um vaso fragilizado, por exemplo, e a pressão aumenta, e por a pressão aumentar, eu tenho um extravasamento sanguíneo. Ou um paciente que leva uma pancada na cabeça porque caiu, essa pancada rompe um vaso, e esse rompimento do vaso causa um extravasamento de sangue, e esse extravasamento de sangue causa uma hemorragia. Tudo isso leva o paciente a ter estruturas cerebrais não sendo nutridas, porque o sangue daquele vaso está tendo escape, e tendo compressões das regiões cerebrais, porque aquela bola de sangue está aumentando. Além dessa bola de sangue, essa bola branca que você vai ver numa tomografia, você também pode ter outras alterações. E aí vocês não precisam saber disso, porque vocês não vão ser agora, nesta aula, formados em neurologia. Mas caso você tenha curiosidade para lá na frente, quando você for ensinado sobre isso, você não ter tanta dificuldade, você pode ter desvio da linha média, você pode ter apagamento dos sulcos cerebrais, aqueles contornozinhos que o cérebro faz, você pode ter apagamento desses sulcos, você pode ter alteração na diferenciação entre os tecidos. Você vê que uma TC é uma foto assim, 50 tons de cinza? Essas variações de cinza são as diferenças entre os tecidos. Em um caso de hemorragia, eu posso ter uma desdiferenciação dos tecidos. Os tecidos que pareciam diferenciados na imagem, fica tudo muito parecido, fica tudo igual, certo? Mas como a gente está mais introdutório, está falando algo mais superficial, se você souber que uma bola branca pode ser AVE hemorrágico, tá ótimo, tá sensacional, tá perfeito. Eu já estou completamente satisfeito. E aqui vamos fazer de novo a discussão sobre a elevação da pressão do nosso paciente Ancelino. Se eu tenho um extravasamento de sangue e mantenho a pressão alta, essa bola branca vai aumentar, eu vou ter mais sangue sendo extravasado. E isso é mais prejudicial do que aquela outra estratégia dos capilares acessórios, dos outros vasos, estar transbordando sangue, célula a célula, para fazer a irrigação de nutrições, de nutrientes. Então, aqui, a expansão dessa bola de sangue é a coisa mais danosa para esse paciente. Então, eu preciso evitar a expansão desse hematoma. E, para isso, eu preciso diminuir essa pressão para algo abaixo de 160, algumas literaturas dizem 140, da pressão arterial sistólica. Precisa fazer medicação para baixar a pressão desse paciente e ligar para a neurocirurgia, porque é isso que você pode fazer por um paciente que está tendo um AVE hemorrágico. Diante disso, vamos voltar para o seu Ancelino. O seu Ancelino, ele precisou fazer uma TC, você precisou perturbar o seu preceptor para fazer uma TC dele, e a TC dele veio sem alterações. Você percebeu que ele tinha uma dislalia, você percebeu que ele tinha uma dificuldade na fala, desartria ali, não sei, depende de como é que ele estava. Você viu que ele tinha perda de força, você viu que ele tinha outros sinais clínicos sugestivos de AVE, viu também que ele não tinha hipoglicemia, viu que a imagem dele estava limpa, você fez, ok, estou diante de um AVE, vou pensar o quê? Em trombolizar esse paciente. Seu Anceliano, infelizmente, pela idade e pelas comorbidades que ele tinha, ele não tinha indicação de fazer a trombólise. Ele participava daquela lista que contraindicava fazer a trombólise. Isso significa que eu não vou fazer nada com o seu Anceliano? Talvez. Mas uma coisa que, pelo amor de Deus, não faça é baixar a pressão dele. Porque na hora que você baixar a pressão dele, você vai estar achando que está ajudando ele e vai tornar seu Anceliano como mais uma das pessoas que vão ter sequelas e não precisariam ter sequelas por condutas erradas. Você vai ajudar ele, permitindo que a pressão dele fique alta.
E é isso que a gente pode fazer na maioria das vezes. Seu anceliano vai ter a possibilidade de fazer fisioterapia para se recuperar e melhorar tudo isso. E o melhor que você pode fazer é ter tentado fazer algo pelo seu anceliano, que com 71 anos você pelo menos não causou mais prejuízo do que o que você poderia ter causado. O lado pior disso tudo é que depois dessa grande investigação que você fez, você vai lá voltar para tomar o seu açaí e vai estar só um suco. Porque esse tempo todo que você passou para fazer esse monte de coisa, dando atenção completa a ele, fez com que o açaí derretesse totalmente. E a gente chega ao fim da nossa aula, falando sobre o acidente vascular encefálico, passamos por todos os tópicos, e para você não esquecer, eu quero que você leve para casa essas informações aqui. Suspeitou de AVE, sempre chame o SAMU. Saibam que existem diagnósticos diferenciais, o que mais é comum de todos eles é a hipoglicemia. Peça sempre uma ponta de dedo ali para ele. AVE isquêmico, ATC sem contraste, dá sem alteração, ou no máximo uma imagem hipodência, que é aquela mais escura que a gente falou, e você tem até 4 horas e meia desde o primeiro sintoma para fazer uma trombólise. Lembra da pressão permissiva em caso de trombólise ser um pouco menor do que a pressão se você não for trombolizar. No caso do AVE hemorrágico, a TC vai dar aquela bola branca que a gente chama bonitamente de hiperdensa e você não pode permitir que essa pressão continue elevada no seu paciente, porque a expansão da bola de sangue prejudica o cérebro dele. Espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula tenha lhe ajudado a raciocinar e até a nossa próxima aula.